E aí, gente, aqui é o Corvalho do canal Corvalho Direct. E hoje vamos assistir um videozinho do meu mano Chapéu. Vou chamar meu mano Chapéu. A segunda temporada de Hazbin Hotel consertou o desenho. O ponto de interrogação, parte 2. Quem não viu a parte 1, vídeo ontem. Quem quiser ver. E, gente, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos bater a meta de 5 mil inscritos pra gente ter a roupinha do Adão. Então, até o final do ano. Então, é isso que eu só tenho a dizer. Espero ter assistido a primeira parte, obviamente, né? Eu agradeço assistir a primeira parte primeiro. E deixa o like, se inscreva no canal. É isso, né? Link na descrição do vídeo original. E bora pra essa loucura de novo. Please, Rosie, I need this. My staff is kinda broken. Aviso, esse Rapaz, inglês é complicado. vídeo é uma continuação direta da primeira parte, então se você ainda não assistiu, passa lá e depois volta aqui pra continuar com o desenho. É verdade, cara. Tipo, isso aqui, ó, é uma coisa meio óbvia, cara. Se tá na parte 2, tem algum motivo de estar na parte 2, cara. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui pra vocês. Não, tá bem, sei lá, tu faz o que tu quiser da tua vida, eu não sou teu pai não, porra. Bom, Mas faz sentido você ver a parte 1. talvez. Porque você é um imbecil, um baita de um tapado, que nem percebe que é um cabeça oca. Cabeça oca! E acaba sendo um energúmeno com toda essa sua palhaçada. Quem sabe você podia tentar só por uma vez na vida não ser um jumento. O episódio Justo. Justo. Rapaz, não tá tão alto assim. É que o outro vídeo tava mais estourado. 5 já começa com uma música em que o Vox recruta os outros soberanos para ajudar ele nessa guerra contra o paraíso. Eu vi que muita gente gostou de Bad With Us, mas eu não entendi muito as graças dessa música não. Eu achei legal. Porque é bom ser do mal. o ritmo dela muito estranho, ela fica mudando toda hora, a letra também é meio estranha. Tudo nessa música é esquisito, mas só pela parte do Mi querida Da Carmila. É sério isso? Tá, foi mal. Carmila já vale a existência dela. E também essa é uma das poucas músicas que realmente adiciona pro plot, então é um pontinho sim. Maestro, sei de um Reino para descansar. Mas essas músicas são muito boas, cara. Resestion, lá tem chatices pro senhor. Livros, chá, um cuidador. Mi querida Carmila. É sério mesmo? Tá, foi mal. E agora que a Charlie finalmente percebeu que a Voxtech definitivamente não vai ajudar, ela tá tentando chamar a atenção do paraíso, pra esclarecer as coisas pro inferno, já que eles não querem mais matar os pecadores. E enquanto isso, a Veg foi lá falar com o Lucifer, pra ver se ele consegue dar um jeito no Vox. Cê sabe, quando alguém dá rage jogando, sei lá, Fall Guys e quebra o monitor. É basicamente isso que o Lucifer Mano, se você... Faz tempo que eu não vejo ninguém jogando Fall Guys, cara. Deve ser que é um jogo morto. Mas... deveria fazer. Mas, rapaz, mano, se você tem rage e quebra coisa, mano, você deve ter dinheiro, cara. Porque na hora que eu penso em alguma coisa assim, eu falo assim, isso é caro. Deveria, porque o Lúcifer não pode ferir de forma alguma os pecadores. Isso faz parte da punição do inferno. Tanto poder acumulado, mas que ele não pode usar para impor poder. Por isso que quem começou a primeira revolução foi a Lilith e não o Lúcifer. O que também faz a punição do Lúcifer ter muito mais sentido. Ele tá aprisionado em um reino que ele não tem... Mano, na minha visão, na hora que ele falou isso, faz sentido. Porque se ele fosse, tipo, eu sou muito zica, sabe? Eu posso acabar com qualquer um aqui. Eu ia falar, vencemos? A Charlie venceu? Controle nenhum, ele pode ter o título de Rei do Inferno, mas como ele praticamente não tem poder sobre o anel que ele comanda, os outros pecados capitais que se virem pra gerenciar o inferno. Tanto que no julgamento do Blitz em Helluva Boss, tinha uma cadeira reservada pro Lúcifer, com um recadinho dizendo volta em 5 minutos. E eu duvido que ele tenha saído só por 5 minutos. Tem até teia, mano, não voltou não. E se nem no julgamento que envolvia um príncipe Goetia, que é uma das criações principais dele, ele não ia se intrometer com demônios pecadores que, nas palavras dele, são todos uns bostas, imprestáveis e mau caráteres. Até porque, se eles fossem bons, não estavam no... É a frase. Se eles estão aqui, não é porque fizeram coisa boa. Inferno. Então a vida do Lúcifer aqui é bem bosta. Ele tá preso em um reino com habitantes que ele odeia e não pode fazer nada contra eles. E além do mais, que a própria existência do Lúcifer causava alguns furos de roteiro. Por exemplo, a rixa dele com Alastor. Por que eles ficariam se alfinetando, sendo que a qualquer momento o Lúcifer podia só destruir o Alastor? Vendo que ele é só um soberano e comparado com o primeiro anjo caído não é porra nenhuma. Ou a própria existência de soberanos que não faria sentido com o Lúcifer existindo. Tipo, tem as coisas que falam assim, isso aqui faz sentido pra cacete, mano.
Afinal, por que o Rei do Inferno ia deixar pecadores comuns ascendessem a um poder muito grande, gerando riquezas, influência e muito poder? Até porque é esse tipo de demônio que seria uma potencial ameaça para a hierarquia infernal e celestial, assim como o Vox está sendo nessa temporada. Enfim, voltando pro episódio em si, como o Lúcifer não pode ferir e muito menos matar os pecadores, ele decide que só vai dar um oizinho pro Vox e intimidar ele. Mesmo não podendo ferir ninguém, o Lúcifer ainda impõe respeito dentro do inferno. Isso aí Isso é negável. negável. Por enquanto. Passando pros anjos no paraíso, o comitê toma a decisão de tentar apaziguar as coisas com o inferno e pedir desculpas. Que, diga-se de passagem, o paraíso não deve desculpas ao inferno, porque os pecadores não são almas inocentes. Eu nunca entendi isso, mano. Eu falei, mano, se o Adão tivesse aí, mano, essa guerra acabaria, tipo, em alguns minutos. Ah, mano, eu não encontro mais aquele vídeo, cara, que eu tinha mostrado. Mano, eu vou mostrar aquele vídeo, já volto. Eu preciso mostrar aquele vídeo. Olha isso aqui. É isso que aconteceria, cara. Eu já falei, isso que aconteceria se o Adão tivesse vivo. E só pelo fato de ter soberanos promovendo uma guerra entre os reinos, já é a prova de que essa paz nunca foi uma opção. Então no Mano, tipo, não. fim, quem tá certo dessa temporada inteira é a Lute. Sempre estive fechado com ela. Eu também, cara, eu concordo com a Lute, cara. Então a Emily, a Sarah, o Abel e a Lute, contra a vontade dela, descem até o inferno pra contatar a Charlie, que decidiram invadir o discurso presidencial que o Vox vai fazer pra contar que o Cara, eu joguei muito Batman Arkham City, cara. Eu não conseguia ficar fortinho por muito tempo, cara. cabeça de TV tava mentindo esse tempo todo e que a redenção é realmente possível. E que o paraíso também não quer mais matar ninguém. Então, nos camarins dessa apresentação, em preparação do discurso do Vox, o Alastor continua provocando ele e a aliança dos Vs parece cada vez mais frágil com essa fixação toda e necessidade de aprovação que o Vox tem pelo Alastor. E então, Gaysão, tá? no discurso propriamente dito, o Lúcifer chega. E ele chega na maior trilha sonora já inventada nos desenhos animados. Essa música é muito boa, mano. A parte do Bel. É do Lúcifer. Mas olha só que o moleque carente querendo atenção, agindo igual delinquente. Foi mal interromper, porém agora eu cheguei. Pois é. Pois é. Olha, pecador tá abusado demais. Tá ouvindo te castigar, mostrando como se faz. Com quem acha que tem mais poder pra ser maior que o seu rei. A voz tá muito bugadinha, mano. Basta ver, meu nome bota medo de dizer. Eu sou sinistro, o maior. Eu sou o infinito ali ao redor. O que vai fazer, revezinha lerda? Eu sou quase um deus, seu demônio de merda. Não, eu quero botar a música toda, mano. Ai, que medinho. Eu tô vendo que o ego é do tamanho do chapéu. Só uma coisinha. É estranho ver Ah, tu vai botar a música dele. aqui buscando com Essa parte do Lu é muito boa, cara. fusão. Se tudo que eu fiz foi trazer informação, não precisamos de um Eu rei, quero botar a música toda, mano. mas sim de alguém pra nos guiar. Um líder diferente, um que a gente possa confiar. Reforma como aquela que um dia Lilith projetou. Agora vamos lá colher o que ela plantou. Imaginem se o papel inverter. Mano, eu quero botar a música toda. Eu entendi porque o áudio ficou meio estranho. Lançarmos nosso ataque, vão rezar por piedade. Pensem no caminho a percorrer. Vamos juntos combater, sim, os demônios proteger, pois nos querem divididos, isso tem que acabar. Nós somos mais, teremos paz e temos um jeito de ganhar. Se for inteligente, basta se juntar a nós. Eis Vox Populi, a nossa voz. Mano, eu quero botar a música toda. As vidas só terão emoção, escapando do inferno, sem o sofrimento eterno.
pecadores podem ter salvação. Mas que redenção, que nada, uma guerra planejada. Já vieram com desculpas para nos exterminar. Nós somos muitos, podemos tudo, nós é que iremos cobrar. Querem ver um mundo novo? Saibam, não estão a sós. Eis Vox Populi, a nossa voz. Nossa, que música. É uma É tão simples assim, basta confiar em mim, tudo vai se encaixar. Enquanto isso, Mano, que botou a música toda. o rei acha que seus camponeses deveriam ficar satisfeitos vivendo em sofrimento eterno. Me diga, inferno, estão satisfeitos? Sua esposa sabia que era errado, Lu. Por que acha que ela te abandonou? Seu desgraçado, agora me destrua, me silencie. É só pra isso que servem os anjos. Não consegue, não é? É fraco! Eles não te baniram, só cortaram as suas asas e te acorrentaram aqui embaixo. Mas eu não tenho correntes. Quem tá comigo? O inferno ficará bem melhor. Ergueremos a cordeira com os V's na dianteira. Nós iremos junto a Vox, o maior. O futuro é brilhante. Nosso líder vai avante. Pecadores serão autores da nova era que nos espera. Nós vamos ver o poder dos V's e nós mesmos seremos heróis. Ele cantando. Eis Vox Populi, Da e a nossa voz. Caramba, bom demais. E pra jogar ainda mais Quando o cara botou a música toda que se dane, eu achava que ele só mostrar a parte do Lu e depois ia mostrar ele falando assim, meu Deus do céu, mandei bunda. tal na ferida, chegam os anjos no pior momento possível, pedindo É, realmente, é um método. desculpas com cestinhas de presente. Cestinhas de presente! O Comitê do Paraíso realmente achou que seria uma boa ideia. Comitê, a Sarah e a Amy. Mano, eu falei, podiam focar mais no paraíso, cara. Fazer as coisas, mostrar a galera, sabe? Cadê? Eu esqueci o nome do cara, mano. Se desculparem Mano, pô, eu perdi o nome do cara, mano. Eu tinha lembrado dele agora, mano. por séculos de extermínio com cestinhas de presente. E o Vox também explana que o Lucifer deu uma passadinha por ali, o que deixa a Charlie muito puta da cara. E sem nenhuma surpresa, o Vox consegue dar a volta pros... É normal. consegue dar a volta por cima e declarar guerra de vez contra o paraíso, ao cantar Vox Dei. Inclusive, curiosidade, vocês sabiam que Vox Populi e Vox Dei vem do latim? Vox Populi significa a voz do povo e Vox Dei significa a voz de Deus, e ao juntá-las é formada a frase a voz do povo é a voz de Deus. Genial. Ela Poggers. acabou de admitir, ela ordenou o extermínio pra silenciar os pecadores, Pra nos oprimir. controlar nossa força, fez isso pra nos oprimir. Ah, meu Deus, mano. Cara, eu acho tão incrível a segunda temporada, cara, de Hazbin Hotel, cara. Que parece muitas pessoas aí que eu não vou dizer quem são. Já chega de lidarmos com a... Mano, o Vox é literalmente pro X, cara. É literalmente pro X, mano. É incrível, cara. Sua opressão, então já Parece a maioria do inteiro, cara. considere essa declaração de guerra do inferno que eu mesmo despertei. E quando nós chegarmos, não traremos presentes, nós traremos o massacre e a morte iminente. Eu vou mostrar a todos como é a força de um rei. Eu sou a fúria, basta ver. Eu sou aquele que já irá trazer o seu dilúvio, o terror, o pesadelo vindo do seu horror. Vocês morrerão, isso não é um treino. Eu sou seu algoz, venha a nós, nosso reino. E como Cinema. na final Cara, do acho que esse vídeo aqui eu tô cantando muito, cara. episódio, a Charlie E sinto muito, tá, gente, que tá me ouvindo cantar. briga com o Lucifer e com a Veg por eu não sei que motivo, porque Eu não entendi porquê. Eu também não entendi, cara. Ninguém entendeu. Os anjos Eu acho que nem o autor entendeu. foram até lá com a Charlie. Era óbvio que o Vox e nenhum pegador que estava presente naquele evento ia se dar por satisfeito com cestinhas de presente. Eu digo e repito, eu vou bater nessa tecla até o fim da minha vida porque eu fiquei incrédulo quando eu vi pela primeira vez. Eles foram se desculpar
passar por séculos de extermínio com cestinhas de presente. E a Pois é, né, cara? Charlie ainda culpa o Lucifer e a Veg por isso. Que personagem estúpida! Depois desse episódio aqui eu já desisti da Charlie. Sério mesmo, alguém tira ela do desenho, por favor, eu não quero mais olhar pra cara dela. A Veg disse tudo que os espectadores queriam dizer. Foi a Charlie que se deixou levar por tudo que o Vox estava falando. Foi a Charlie que confiou na Voxtech 2 vezes. 3 vezes na real, se contar o piloto. E foi a Charlie que realmente achou que cestinhas de presente iriam fazer o povo do inferno se acalmar. Eu não me conformo disso até agora. Então sim, minha filha, tudo que tem acontecido de ruim nessa temporada pra você e pro seu hotel foi exclusivamente culpa sua. É verdade, cara. Eu não vou negar nada que você tá falando, não, cara. Isso aqui é zero negações. Rapidinho, gente, já volto. Voltei. 3, 2, 1 e falei. Tirando a Charlie no final, esse foi disparado o melhor episódio do desenho inteiro. E pra esse episódio foi muito bom, cara. Esse episódio foi muito bom mesmo. Eu falei, cara, os episódios aqui foram muito bons, cara. Só o 3 que é muito ruim e o 6 eu acho bem mais ou menos. mim é o meu favorito. Finalmente taparam um dos furos de roteiro que o desenho tinha ao deixar o Lucifer impotente perante os pecadores. As músicas são excelentes, tirando Bad With Us, e eu tenho Eu não estou negando nada, gente. Não estou negando nada. certeza que os animadores foram escravizados para conseguirem terminar isso no prazo, principalmente Vox Day. A todos os animadores de Jasmine Hotel, meus parabéns, vocês cozinharam muito nessa Cozinhou muito na segunda temporada sim, mano. Na primeira foi mais ou menos. temporada. Ai, já não puedo com este. Ai, que estúpido demônio que é. Você sabe que eu não entendo nada que você fala nesse idioma de La Cucaracha. Alguém quer dizer mais alguma coisa? La Cucaracha, teu rabo! O Vox finalmente conseguiu o apoio da última soberana que faltava, e a mais importante pro plano dele, a Carmilla Carmine, a principal traficante e fornecedora de armas angelicais pro inferno. Porque agora que vai acontecer guerra, é muito provável que a Carmilla também vai ser uma das primeiras a ser caçadas. Afinal, foi ela que forneceu ao inferno a arma que matou o líder do exército exorcista no fim da primeira temporada. E depois dessa grande chantagem do caralho, que é um argumento bem válido também, a Carmilla... Mas, mano, zero piada. Antes do episódio... No episódio 6, depois do episódio 6, eu falei assim: caraca, mano, eu não tenho uma solução que não vai causar guerra. E depois teve a solução que pode não causar guerra. Mas tipo, quando eu lançava os episódios semanalmente, eu assisti, tipo, o episódio 6, eu fiquei, rapaz, o que eles vão fazer? Não tem o que fazer. Aceita Vai ter guerra. participar da guerra ao lado do Vox, construindo uma arma gigante com um poder de fogo absurdo. Ela é praticamente o Oppenheimer do inferno. E o Zestial, que tá o tempo todo com a Carmilla, parecem marido e esposa, acha aquela decisão muito estranha por parte da Carmilla e não vai apoiar aquela pataquada. Mas a Carmilla já disse que não vai mudar de decisão. Ela já não quer perder mais ninguém da família dela, dando um close em um par de alianças. Ou seja, a Carmilla provavelmente era casada ou namorava com algum demônio que foi morto em algum extermínio, o que torna o Zestial automaticamente num pegador de viúvas. Fala aí, galera, Mike, vídeo aqui do canal. Eu acho que o Authentic Game não jogou esse jogo. Authentic Game. E no hotel, o Husky vai embora. Eu não sei porque ele não fez isso antes, porque o Alastor já não tava mais lá, então não tinha mais motivo nenhum pro Husky continuar ali que não fosse pelo Angel. Mas se ele realmente quisesse ficar ali por causa do Angel, ele não teria ido embora nesse episódio só pra voltar no seguinte. Os escritores não tinham a menor ideia do que fazer pro Husky aqui. Parece aquele episódio da 4ª temporada de The Boys em que o francês se entrega pra polícia, fica o episódio inteiro lá, e no episódio seguinte, o Billy Bruto vai lá e liberar ele off-screen. É a mesma vibe. E pra onde que o Husky vai? Pro seu antigo lar e domínio na época em que ele era um soberano. O maior e melhor cassino do Anel do Orgulho, em que ele começa a cantar Love in a Battle, uma das melhores músicas do desenho. Eu tinha muito preconceito dessa música, cara. Nunca gostei muito. Mas depois comecei a apreciar, mano. Quesito música que eu ponho pra escutar no Spotify, porque ela desenvolve tão pouco pra nada na narrativa. É onde fica a milita, cinicamente ou te irrita. Ele é sempre igual toda vez. Alguém te dá as fichas e você se deixa seduzir. Se afoga em mar de álcool e é alto seu teor. Álcool e jogos, sem problemas com álcool e jogos.
Só de ver muita Essa música é muito boa, cara. gente considerando Gravity ou Love na Battle como a melhor música do desenho, já dá pra perceber que essas pessoas não entendem muito de musicais. Lembrando que eu não tô julgando o gosto musical de ninguém, as músicas são realmente boas. Só tô dizendo que como complemento pra um musical, elas não cumprem bem esse papel. Todo musical que se preze tem dois objetivos a alcançar com as músicas. Primeiro, as músicas precisam ser cativantes pra prender o público, coisa que Hazbin Hotel faz com maestria. Já o segundo objetivo já é mais complicado, que é fazer a história andar pra frente enquanto os personagens estão cantando. Pra não ficar parecendo que a gente tá estagnado em um ponto da história sem nenhum tipo de avanço. E nesse ponto, as músicas da primeira temporada eram excelentes. De 16... Cara, essa música, esse filme de Steven Universe é muito bom, cara. Só duas podiam ser descartadas que não teriam a menor diferença. Que no caso é Whatever It Takes e Hell's Greatest Dead. O que na primeira Por esses nomes eu não vou lembrar nenhum. temporada tudo bem, porque eram só duas músicas de 16. Mas aqui, metade das músicas não serve pra nada. Eu não tô exagerando, é metade mesmo. Essas músicas que eu marquei com uma linha vermelha, se você tirasse do desenho, não ia fazer diferença nenhuma pro plot. E algumas outras dela, como Love in a Battle e Don't You Forget, parece que mais atrasam o plot do que empurram ele pra frente. E tem outras como Losing Streak ou Clean It Up que não levam nada a lugar nenhum. Cara, eu não sei o nome das músicas, cara. Eu sou muito ruim, cara. As músicas podem até ser boas de escutar, mas como parte do roteiro de um musical, pecaram muito. Parece que os escritores se preocuparam mais em fazer músicas pra você escutar no Spotify ou no YouTube Music, do que realmente escrever músicas que interfiram positivamente o enredo. Coisa que até em Helluva Boss se preocuparam em fazer. Um desenho que nem é tão focado em músicas quanto em Hazbin Hotel. Mano, mas tá virando. Na segunda temporada de Helluva Boss. A primeira ela é meio bosta nisso. E como eu já mencionei Losing Streak por aqui, a música é boa, mas novamente não leva nada a lugar nenhum. Olha que eu nem gosto de músicas muito lentas, mas essa aqui me conquistou, eu admito. E o design do Angel Drag Queen ficou excelente. Pelo Royal Flash. Mano, meu irmão é mais novo, ele escutou essas músicas aí, ele gostou muito dessa música, e nem viu a obra, cara. Tô pensando em chamar ele pra ver algum dia. Mas isso aí vai ser depois. O que vier, joga seu as pra ver, ou sonhar em ter a bebida e a mulher. A última música do episódio pra finalizar, Easy, uma das poucas que realmente serviu pra Charlie tomar um choque de realidade de todas as Cara, eu não gostei. Essa aqui é a música que eu falo assim, podia ter sido só uma cena bonitinha. Não precisava ser música. Essa foi a minha reação dessa cena, dessa música. Falei, cara, mano, era só uma conversa. Podia ser só uma conversa. Mas os criadores não quiseram. Merdas que ela tava fazendo a temporada inteira. E sim, é nessa música que tem o famigerado ato libidinoso do nosso casal principal. O famoso Lexus Sésbico. Quem aqui encontrou o amor, consegue tudo, baby. Temos tudo a nosso favor, não há quem nos aguente. Não há melhor arranjo que um demônio amar um anjo. Nós já encontramos amor, o resto é simples, baby. E pra acabar esse episódio... Tipo, é uma música ruim. É que ela... Sei lá, tipo... Não precisava existir. com É uma das poucas músicas que eu sinto que não precisava existir. Igual o episódio 3. chave de desgraça, o Vox revela pra gente e pro próprio Angel que ele mesmo estava sendo usado como um espião desde pelo menos o episódio 4 da primeira temporada. Sim, desde esse tempo. Até porque é a única data que faz sentido. Foi mal pela visita. Eu só Cara do Blandinho as músicas. preciso da sua cabeçoca emprestada. Quero ver só você conseguir. Nossa, eu queria fazer isso há muito tempo. Sua vadiazinha teimosa. Dá mais prejuízo do que lucro. Pelo menos eu consegui uma utilidade pra você. Chega a ser fofo ouvir você gritando toda vez. É, o cara do Blandinho, cara. Ele assistiu muita coisa. Ele assistiu muito essa série. O quê? Ah, tadinho do Angel Dust. Como achou que eu sempre estive um passo à frente da princesa? Ou que eu sabia que os anjos iriam vir? Ou que o Lúcifer não podia fazer nada contra mim? Pensa aí. Teve algum momento do qual você não se lembra direito? Não teve um momento que eu não observava?
Boom, que revelação. Só que eu achei meio mal feito. Não teve Bem mal feito. nenhuma pista, nenhum indício, nenhuma cena de fundo do Angel fazendo algo suspeito. Não teve nada. Achei também. Podia ter coisas. A única coisa que a gente teve foi no episódio anterior com o Vox aparentemente sabendo o segredo do Lúcifer. Mas só um momento em um episódio não é suficiente pra gerar o mistério. E como última cena do episódio, o Lúcifer recebe uma ligação do Vox se passando pela Charlie. O que implica que ele vai ser capturado futuramente. E sim, Tipo, o próximo episódio. o Vox inaugurou o golpe de clonar a voz dos outros com IA. Sobre o episódio 6, eu também achei ele um bom episódio, por mais que eu tenha algumas ressalvas sobre ele. Como eu já disse, as músicas que mal fazem diferença pra história do desenho, o mini arco do Husky não ir pra lugar nenhum nesse episódio, e a revelação do Angel ser um espião tem zero peso, porque o mistério que culminaria nesse plot twist não foi bem alimentado. Então quando acontece, você só fica olhando e fala tipo, legal. Eu não vou ser hipócrita agora, eu gosto do chip do Angel com o Husky. Eles têm uma química excelente e o melhor episódio da primeira temporada envolve eles dois. Com certeza, cara. Mas aqui nesse episódio especificamente, a relação deles ficou muito estranha. Quando o Angel se revela de drag queen, o Husky fica extremamente corado, o que até aí é bem normal, levando em conta que ele tava entortando o caneco até o cu fazer bico. E essa é uma representação bem comum de quando um personagem tá bêbado nas animações, mais comum em animes. Porém, mais pra frente, enquanto eles conversam na mesa, o Husky parece estar olhando pro busto do Angel, sabe, pras peitolas que não são peitolas. E se o Husky e o Angel estão se olhando desse jeito mais íntimo, isso vai contra a própria trama do Angel lá da primeira temporada. Pois, pra quem não se lembra, o Angel até o episódio 4 tava o tempo todo tentando apenas fingir que gostava de toda aquela depravação e vida sexual altamente abusiva que ele sofria. Todo homem que ele via, ele flertava e queria fazer o ato libidinoso. E graças ao Husky, ele entende que não precisa ser assim. Ele pode ter uma amizade realmente sincera com outro homem, sem qualquer tipo de segundas intenções. E o casal entre o Husky e o Angel não seria uma má ideia, contanto que fosse algo totalmente romântico, sem conter nada sexual, pois assim manteria a proposta da história do Angel e traria algo novo pro Angel, o sentimento de amor, pois lembrando que ele nunca teve nenhum romance com outra pessoa, apenas bimbadas filmadas. Vocês não têm noção do quão difícil foi elaborar esse roteiro sem ter o meu vídeo derrubado. É verdade, cara. Eu vi tipo, você dando uma esquivada muito boa, mano. Por favor, deem um like e se inscrevam por isso. Foi Já deixa o like, cara. difícil. Mas coquinha, mas uma coquinha boa não. Eita caramba, tá doendo. Eita, que coisa ruim. Realmente deu muito ruim. Sim, o Lúcifer foi capturado pelo Vox de uma forma bem patética. Mas como ele é o rei do inferno, do mesmo modo que o Lúcifer não consegue matar os pecadores também não conseguiriam matar o Lúcifer. Mas o Vox tá contando com isso, na verdade. Porque vai ser o Lúcifer que vai alimentar a arma angelical dele. Mas como o Lúcifer não tem medo de porra nenhuma que esse cabeça de O tipo que não tem medo, cara. Por que eu teria medo? TV fala, ele diz que o Vox é um bosta, uma falha, que ele falhou em vida e por isso eu tô no inferno. E que consequentemente também vai falhar nesse plano mestre. E isso deixa o Vox extremamente puto da vida, fazendo ele cantar a melhor música do desenho inteiro. Essa música é muito boa, cara. Brighter é simplesmente incrível. O videoclipe dela é totalmente genial, porque mostra a vida humana do Vox, como que era o modus operandi dele. O Vox era alguém manipulador e extremamente invejoso. Ele começa como um apresentador da previsão do tempo e por conta da inveja dele, ele mata todos aqueles que estão acima dele e rouba suas posições na emissora. Começou com um apresentador de jornal, depois para apresentar um talk show e então o dono da rede televisiva. E também mostra como ele morreu. O Vox no passado era o líder de um culto e nessa mesma reunião, no seu discurso, uma televisão caiu na cabeça dele. Por isso que ele tem uma cabeça de TV, porque a morte dos pecadores influencia na aparência deles no inferno. O Vox morreu com uma TV caindo na cabeça dele. O Alastor morreu baleado porque foi confundido com um cervo. E personagens como o Serpentius provavelmente foi morto por uma picada de cobra e o Husky foi morto porque devia dinheiro pra uma galera e não muito legal por causa do vício dele em apostas. Mas esses dois últimos aí são só teorias minhas. E essa música se tornou O Serpente não sabe por quê. Porque ele era ardiloso? Eu acho que não. a minha favorita do desenho. É o meu estilo, a letra é muito boa e adiciona muito pra história. Que musicaço. Se quiser, vai em frente, esteja ciente, você irá brilhar bem mais claro, claro como o céu em todo o esplendor. Será claro como supernova em todo o seu fulgor. E
Enfim, Essa é boa, mano. Mas claro. finalmente descobrimos qual foi a arma de destruição em massa e angelical que a Carmila construiu pro Vox. Eu apresento a vocês a Força de Lilith. Uma arma com um poder de fogo tão grande que é capaz de destruir qualquer coisa que você puder imaginar. Afinal, ela canaliza o poder angelical do Lúcifer e libera tudo em um disparo altamente mortal. E o primeiro tiro foi usado no paraíso, causando um rombo gigantesco no céu. E também fez o São Pedro sair girando igual um peão. Então, É o São Pedro giratório. hackeando as transmissões do paraíso, o Vox dá o seu ultimato pros anjos. Coisinho, paraíso. Já tava na hora da gente trocar um papinho. Como podem ver, nós estivemos ocupados desde a última vez que vieram. E sabe, a gente sempre ouviu que a grama de vocês era mais verde que a nossa, então pensamos em passar aí pra dar uma olhadinha. E pô, se gostarmos, a gente pode resolver ficar. Bom, vocês até podem ter a ideia de nos enfrentar, mas não esqueçam, temos bem mais gente que o paraíso. Então adivinha, Serafim. Você tem 24 horas pra entregar o reino do paraíso pra mim. Ou você vai ter uma vista de camarote do próximo extermínio. E também durante o discurso, Isso aí foi cinema. o Angel tava sendo hipnotizado pra falar que o hotel da Charlie é uma merda e que o único caminho correto a se seguir é o dos Vs. Isso vai ser importante pro último episódio, então não esqueçam disso. E depois dessa ameaça declarada de guerra, a Sarah entra em puro pânico e dúvida com aquela situação, porque ela já não sabe mais o que pensar. Os demônios podem ter redenção como os Serpentius, mesmo que tenha uma horda gigante deles vindo em 24 horas, ainda assim resta aquela esperança, porque pensar que tantos demônios que talvez tivessem uma chance de redenção morreram por culpa dela era muito estresse pra um anjo só. E quem é que vai ajudar ela? O Serpentius. É, mano, e cadê o Gabriel? O Goat Pentius. O Serpente mandou bem, né? Esse cara é muito foda. E nessa eles cantam em dueto Live and Learn. Não, pera, esse é do Sonic. Live to Live. Foi mal a produção, errei aqui. E essa música até que é boa, na verdade. Eu não tinha gostado muito da primeira vez que eu ouvi. Tem umas músicas que você escuta assim, igual, mano, a maioria das músicas do Serpente eu não gostei muito da primeira vez, mas depois que eu comecei a escutar várias vezes, é muito boa. Mas escutando ela de novo, até que é boazinha, vai. A música finalmente traz uma luz pra Sarah. E ainda tem um callback de Starts With Sorry lá da primeira temporada. Muito bonitinho. Essa música é bem legal e cumpre o seu papel de pôr a cabeça da Sarah no lugar. Yeah! Vivendo pra ser redimida e nascer para era nova. Eu dedico minha vida buscando a paz que nos renova. Se for pra não lutar, eu devo acreditar. O que puder eu vou fazer por mais um Dia nesse mundo. E graças à música com os Serpentius, a Sarah toma a decisão dela. A Emily vai ter 24 horas pra resolver as coisas pacificamente com o inferno, que acabou não tão pacíficas assim. E caso aquilo não desse certo, a Lute teria permissão de revidar o inferno com um exército exorcista. O que eu não sei se é lá das melhores ideias, porque como o Vox disse, eles têm bem mais gente que o paraíso. E tirando os anjos exorcistas, eu acho que a maioria dos anjos vencedores não tem a menor experiência em combate. Então é rezar pra que a Emily consiga reverter essa situação. E de volta pra mansão dos Vs, pro ato final do Vox, ele vai preparar uma noite de gala especial pra todos os soberanos, pra que todos vejam seu momento de triunfo. Não quis dizer nosso momento? Claro, o momento de triunfo dos Vs. Com certeza. Com certeza. E ainda assim, o Alastor não se dá por vencido, jogando na cara do Vox que mesmo com tanto poder, ele ainda vive pedindo ajuda por todo o inferno. E isso é no mínimo hilário pra ele. Ele derrotou o Alastor, mas só com a ajuda dos outros Vs. Ele capturou o Lúcifer, mas usando informações de um espião infiltrado. E o rombo que ele abriu no paraíso foi graças a uma arma projetada e desenvolvida pela Carmilla Carmine. No fim, o Vox continua sendo esse personagem dependente de outros pra conseguir os seus objetivos. E o mais importante pro plano de mestre do Alastor, o Vox não fez a Charlie provar que ele é o mais forte do inferno, coisa que ela nunca faria. Então, pra provar que o Alastor tá errado, ele decide que vai convidar a Charlie pra noite de gala, e chantageando ela falando
falando que o pai dela vai estar lá. Então, sem muita escolha, ela decide ir. E isso tudo faz parte de um grande plano que o Alastor tá tramando, porque ele vai se aproveitar dessa situação. Em como é manipulável. breve vocês verão, que na verdade é daqui a alguns minutos. É, daqui a alguns minutinhos, mano. E no fim do episódio, a Emily aparece no hotel para explicar tudo o que aconteceu no paraíso. E então é bolado o plano. Se a Voxtech usou transmissões de TV a temporada inteira para manchar a reputação do hotel, nada mais justo do que eles usarem uma transmissão para acabar com o plano do Vox. E o Na minha visão faz sentido. Baxter ainda confirma que sim, isso é possível e que a Voxtech tem hackeado os canais do paraíso e alguns da Terra há muitas décadas. Não me pergunte como eles fazem isso, eu não faço a menor ideia. E o Baxter sabe de tudo isso porque foi ele quem projetou o sistema de segurança e transmissões da Voxtech. Então ele é a melhor pessoa para conseguir fazer uma transmissão entre reinos. Mas por que caralhos o Baxter arriscaria o emprego e principalmente a vida para ajudar esses inquilinos que ele conhece por, sei lá, alguns meses? Porra, mas isso é muito simples. Bom, essa foi o maior argumento de todos. vocês sempre garantiram que minhas cobertas fossem dobradas no ângulo de 45 graus que eu pedi para ficar mais fácil de ajeitá-las como eu gosto. E isso nos tornou melhores amigos, não é óbvio? Com certeza. Roteirinho fraco, né, gente? Pra fazer essa transmissão acontecer, ele ia precisar de uma conexão paralela lá no paraíso para conectar as duas redes. Então quem vai fazer isso acontecer? O Gold Serpentius, que era um antigo parceiro de laboratório do Baxter. Olha aí os gênios trabalhando juntos de novo. E no fim, a última música do episódio, When I Think About the Future, que é uma puta reprise de um monte de música. Todo mundo canta nessa porra, é uma putaria musical. O Vox, eu não gostei muito não. com a sua arrogância e soberba, deixando bem claro que ele trairia os Vs no final, igual ele sempre faz, e o Alastor tirando onda com isso. O Valentino agindo igualzinho ao Stolas, todo depressivo e com saudade do Vox. E a Velvet aparece também afirmando que o Vox tá uma porra, ou um pênis como é no áudio original. Sério, ele literalmente fala isso. O Lúcifer preso na arma angelical, e é só isso, ele passa o episódio 7 e 8 inteiros igual esse meme aqui. A Lute continuou só farmando aura sem fazer absolutamente nada no último episódio. Eu já falei que isso aqui foi um desperdício de uma personagem muito foda. É isso aí. Podia ter feito alguma besteira, cara. Musiquinha bacana, nada demais. A melhor parte é facilmente a da Lute. E saberão o que quis dizer. Pra mim já bastou, todos vão morrer. Eu vou me cagar, que sensação ruim. Não vai carregar, precisa ser assim. Preparei o que vou fazer. Eu não sei o que pode acontecer. Seu pai iria lutar. Eu sei que não dá pra evitar a morte. Igual a gravidade vai agir e eles vão cair. O episódio 7 é muito bom também. Brighter é simplesmente maravilhoso e nos traz o grande ditado: a soberba vem antes da queda. É, Vox, seus dias de ascensão estão chegando ao fim. E é por quem você menos espera. Mano, o cara botou a música do Enigma do Neida, cara. Bem aqui. O cinema. Sério mesmo? Foda-se! Eu cansei! Val! Você não vai sair até a imprensa ir embora. Daí a gente se manda. Onde é que eu sento? Ah, foda-se. O plano final dos nossos heróis vai ser o seguinte: enquanto a Charlie e a Veg distraem o Vox na festa, o Baxter e a Nift vão interceptar a fonte do sinal do Vox pra mandar a transmissão pro Serpentius. E o Husky com a Cherry Bomb vão resgatar o Angel. Pra então, quando a transmissão do Serpentius ser mostrada pro inferno, a Charlie e a Emily vão descer juntas, mostrando a união entre os dois reinos. E nessa muvuca, a Veg vai dar algum jeito mirabolante de destruir a arma angelical. Como ela vai fazer isso, eu não sei e nem eles sabem. Ela vai dar seu jeito. Chegando na festa, todos vão... Cara, eu tô muito travado no meu modelo, cara. Não sei o que aconteceu. Pra posição. A Charlie e a Veg continuam distraindo o Vox, que é basicamente ele se gabando da vitória, enquanto o resto do grupo faz o que eles têm que fazer. Após a apresentação de highlights dos melhores momentos da Charlie passando vergonha ter sido hackeada, a própria Charlie dá o discurso dela sobre o Serpentius, enquanto o Vox tá mutado. Sim, o Baxter foi lá e mutou o Vox. Mutou o bagulho. Mas como a vida não é um morango, a Velvet aparece bem na hora pra impedir que a transmissão aconteça, nos dando uma cena de luta épica. Simplesmente a Nift lutando contra a Velvet. A Nift! E ela ainda ganha, bem no pique Hornet de Hollow Knight. A arma delas é igualzinha. E no fim, a gente descobre que a Velvet é careca. E passando pro lado do Husky da Cherry Bomb, quem aparece pra atrapalhar... Ela é uma boneca.
Entendeu a arrepiadinha? É o Valentino. Puta que pariu, o plano deles foi por água abaixo. Mais ou menos, porque agora finalmente o plano de mestre do Alastor foi posto a jogo. E mesmo depois desse suposto fracasso, afinal o Vox também estava controlando a mente dos soberanos, a Charlie não ia admitir derrota. A não ser que tivesse o empurrãozinho do Alastor nessa história. Pois graças àquele acordo que ele fez com ela lá na primeira temporada, o Alastor fez a Charlie finalmente admitir que o Vox era o pecador mais poderoso. E assim todo o inferno tava com o Vox. Agora ele era de fato o pecador mais forte do inferno. E com isso, o pacto que o Alastor tinha com a Rose finalmente foi quebrado. Agora que a parte dela foi refutada. E assim, no momento em que o Vox toca os ombros da Charlie, o Alastor se liberta dos seus contratos. E assim, o plano de mestre do Alastor foi concluído. Porém, vamos começar do começo. Depois de ter ido tirar satisfações com a Rose, ele percebeu que as coisas não mudariam se dependesse dela. Então, o Alastor teria que fazer as coisas do próprio jeito. Na luta contra os Vs, ele perderia de propósito. E a Nifty e o Husky terem aparecido só melhorou tudo pra ele. Pois assim, a rendição dele pareceria bem mais natural do que só uma derrota qualquer. E o acordo que ele fez com o Vox consistia em, principalmente, não tocar um dedo sequer na Charlie Morningstar. Porém, diferente do que todo mundo achava, ele não disse aquilo num sentido de machucar a Charlie, mas sim no sentido literal mesmo, tocar nela. Mas por que o Alastor fez especificamente esse jogo de palavras? Porque o desgraçado gosta de tocar todo mundo. Porque ele conhece muito bem o Vox e sabia que ele tinha essa mania de tocar nas pessoas, principalmente nos ombros. Se você reparar, ele sempre faz isso com qualquer personagem. Isso tava jogado na nossa cara e ninguém reparou. Então, quando capturado, ele teve manipulando o Vox todo esse tempo, ferindo o ego dele pra ele fazer exatamente o que o Alastor queria, destruindo a aliança dos Vs de dentro pra fora, fazia a Princesa do Inferno admitir que o Vox se tornou o mais poderoso do inferno e depois só esperar o Vox tocar na Charlie. Uma jogada de gênio. Eu simplesmente fiquei boquiaberto com como fizeram algo tão bem escrito nesse desenho que tem um roteirinho bem do duvidoso. É verdade, cara, tipo, o Alastor, ele farma o roteiro, cara. Que o Alastor tá livre de suas amarras, ele e o Vox finalmente vão poder lutar de igual pra igual, nos trazendo uma luta digna de One Punch Man. Primeira temporada. Obviamente. A gente não fala a terceira. Não fala sobre o que aconteceu depois. E tem de tudo nessa luta. Tem forma demoníaca do Vox, o tubarão gigante dele finalmente sendo usado pra alguma coisa. Mais uma vez, os animadores foram escravizados pela Amazon. E quando o Vox é jogado de volta pro centro, ele decide que vai usar aquela arma de destruição em massa pra acabar de vez com o Alastor. E devo lembrá-los que um pontinho vermelho no meio de uma cidade não é a coisa mais fácil do mundo de se acertar. Então ele mata um monte de pecadores que estavam de boa nas casas deles. Parabéns, isso sim é um bom revolucionário. E enquanto o Vox tá despirocado da cabeça, a Carmila decide ajudar a Veg a destruir aquela máquina, que já não tava mais sendo usada pro propósito correto. Não era nem pra ter criado essa merda. Tipo, isso nem é pra tá aí, mano. Merda em primeiro lugar, né, Carmila? E é só agora que o Vox percebe que já não tem mais nada a perder. O inferno todo se voltou contra ele. Então ele decide que ele vai matar todo mundo mesmo e que se foda. E nesse ataque de loucura, um dos raios atingiu bem em cheio o computador do Baxter. Agora sim, o Serpentius que se vire pra inventar algo lá do paraíso. E agora é 3 pelo preço de 1. O Vox já não tem mais o que perder. Toda a credibilidade dele já foi pro caralho de qualquer forma. Ele pelo menos vai sair dali matando todos aqueles que foram pedras no caminho dele por muito tempo. Para! Disparar mais vai sobrecarregar a arma. Ou então esse tiro tem que valer a pena. Seu idiota! Se sobrecarregar, vai explodir, levando você, nós e metade do pentagrama junto. Quer saber? Foda-se o inferno! Foda-se o céu! Vão todos se fuder! Contanto que eu apague aquele sorriso da cara do Alastor, eu não ligo pro que aconteça. Porra! Você não vai nos matar por causa desse seu chilique! Acabou, seu escroto de merda! Foda-se! Esse é o meu momento! É o meu destino! Eu sou a porra de um deus! Podia ter matado. Vamos vazar! Cacete! É, Vox. O personagem que tinha tudo e perdeu pela própria arrogância e obsessão. E se tornou o personagem mais bem escrito e o melhor que a Visipop já criou. Mas mesmo depois do Vox ter sido derrotado, a arma angelical ainda vai sobrecarregar e vai explodir. Não tem mais o que fazer. Se não fosse pela Emily começando a música final da temporada, Hear My Hope,
outra putaria musical. Começa Essa música foi boa, com os cara. personagens principais cantando um clássico incrível, enquanto todos os soberanos ajudam a conter a explosão da arma. Que também é revelado que a Nifty era uma soberana, e isso é bombástico. E então, a parte final do plano do É, mano, muito boggers a Nifty ser soberana. Alastor é concluída, pois ele ainda não tava com o seu poder total. Faltava uma coisa, o seu cajado. E depois que a Rose aparece, ele sela seu último acordo com ela. A Rose conserta o cajado dele, trazendo de volta o seu poder total, e o Alastor os ajuda a conter a explosão da arma. E eu adoro como o personagem do Alastor, mesmo numa situação crítica dessas, ele ainda acha um jeito de sair por cima. Porque era óbvio que ele não ia ficar parado e deixar todo mundo pra morrer. Porque senão ele morria também, né? Duh. E mesmo assim, quando vista uma oportunidade, o Alastor não deixa passar. E quando todo mundo tava ajudando, até mesmo os Vs, quem aparece? A porra da Lute. A personagem que só farmou a aura a temporada inteira e não fez nada. Ela só bateu na VEG, só isso que ela fez. Ela bateu na VEG e foi embora. Então é agora, ela finalmente vai fazer alguma coisa, né? Não, o Abel aparece pra acabar com aquilo. Lembra do que eu falei? Pois é, era disso que eu tava falando. O personagem do Abel foi retratado a temporada inteira como um personagem covarde, pra só no final ele tirar a coragem do cu e pôr a Lute no lugar dela, supostamente sendo digno de ocupar o lugar do Adão. Ai, acredite, eu vou ter muito o que falar do personagem do Abel, acredite. Cara, o Abel, ou ele, essa temporada ele vai ser muito bom, ou ele vai morrer. Em mim. Enfim, depois de mandar a Lute voltar pro paraíso, a explosão é finalmente dissipada com o literal poder da amizade. Eu não tô nem zoando, é literalmente o poder da Isso aqui é pura amizade, mano. amizade. Onde começou dia por um dia mais feliz. Meu clamor. Já faz É cinema. muito tempo que eu não vejo algo assim em um roteiro. Eu não tô nem zoando, pela minha memória, a última vez que eu vi o poder da amizade sendo usado foi no final de Steven Universe Future, há quase 6 anos atrás. E foi uma bosta. Então já faz um tempinho Você pode falar muitas coisas, mas achei muito ruim. bem considerável. E no fim de tudo, o Serpentius transmite a mensagem dele pro paraíso. E todo mundo vê que a caralha da redenção é possível. Finalmente acabou essa trama. Acabou! Eu não aguentava mais essa trama de bosta! Mas nem tudo são flores. Porque o Angel não vai voltar pro hotel. Ele ainda se acha um risco pra segurança deles, já que ele foi um espião do Vox por muito tempo. Então, numa despedida que me deixou lacrimejando... Mentira, eu chorei pra caralho, olha essa porra! Nem Eu fiquei triste. quando o Husky perdeu a alma, ele ficou tão triste assim. Nem quando ele perdeu a alma. Literalmente todos os casais tiveram seu momento felizinho. Charlie, Veg, Penteos e Cherry, até a porra da Nifty com o Baxter. Oremos pelos fãs de Husker Dust para que sobre alguma coisa para eles. Não vai sobrar nada, o Husky vai morrer. E como última cena da temporada, a Lilith finalmente liga pra Charlie depois de 2 temporadas desaparecida. Lembrou que tem filha nela, sua mãe ausente do cacete? E a temporada acaba sem ela falar nada. Boa, é assim que se acaba uma temporada. Ótimo trabalho, parabéns equipe, incrível! Beleza, vamos Dale. lá. Últimas ressalvas dessa temporada. Em um resumo geral, ela foi bem boa. Me Com certeza muito melhor que a primeira. entreteu bem mais do que a primeira e é nítido o salto de qualidade que teve, principalmente no roteiro dos episódios e na animação. Destaco aqui as 2 lutas do Vox contra o Alastor e Vox Day inteira. Novamente, os animadores foram feitos de escravos pra terminar isso daqui. O ponto mais alto da temporada, sem sombra de dúvidas, é o Vox. Eu já gostava dele na primeira temporada, mas aqui ele chegou em outro nível. Não seria exagero dizer que era um dos melhores vilões que a gente já teve nos últimos 5 anos. Novamente, pela minha memória, um dos vilões mais picas aí que eu me lembro é o Imperador Belos de A Casa da Coruja. E A Casa da Coruja já tem quase 6 anos que lançou. 6 anos? Eu tô velho. O personagem do Vox é perfeito e a construção do personagem dele não é só muito interessante de se acompanhar, como também faz total sentido para a personalidade dada para ele. Pois o Vox é um completo narcisista com um ego altamente inflado. Durante a vida toda dele, o que o Vox mais queria era ser o centro das atenções, ser visto e adorado por todo mundo. Como o Alastor disse, ele sempre foi carente por atenção. O Vox nunca tinha demonstrado nenhuma parceria com ninguém que não fosse por benefício próprio, ou que ele não fosse trair o parceiro dele
ele depois. Mas com o Alastor isso foi diferente. Ele sentiu uma admiração gigantesca pelo Alastor. Talvez até algo romântico. Não importa, vai da sua interpretação, porque as duas coisas culminam no mesmo resultado. Que foi quando o Alastor negou o pedido do Vox e esfregou na cara dele que eles nunca foram amigos. Isso acabou gerando uma ferida quase incurável no Vox. O ego dele tinha sido ferido de uma forma que ele nunca mais ia esquecer desse dia. Por quase 70 anos ele remoeu isso, transformando toda aquela admiração que ele sentia em uma completa obsessão maníaca. Porque ele estava disposto a sacrificar todo o plano que ele tramou a temporada toda para acabar de vez com o maior rival dele, Absolute Cinema. Mas é claro que teve algumas coisas que eu não gostei nessa temporada. Obviamente, cara, porque se é da Visi Pop não é bom. Primeiro, não é perfeito. Os dois principais personagens inéditos, o Baxter e o Abel. O Baxter, ele é bem morno, eu diria. Não fede nem cheira pra mim. Ele tem umas cenas legais e foi útil pro plot final. Mas agora o Abel, eu tenho muitos problemas com esse personagem. Quando ele foi apresentado lá no episódio 2, tava bem óbvio qual seria a trama pessoal dele, já que ele era um bunda mole e medroso, completamente diferente do Adão, que é o pai dele. Então o óbvio a se pensar é que... Cara, é aquela frase do Adão, é o Zé... Ele vai tendo essa covardia aos poucos, se impondo mais, falando mais, pra que no final, quando ele confrontasse a Lute, a cena tivesse bem mais peso. Só que não é isso que acontece. Ele mano, podia ter mais episódios. Mesmo personagem medroso a temporada inteira, pra só no final ele tirar a coragem do próprio Rego. E o pior é que tudo isso só resultou na personagem da Lute sendo diminuída pra esse personagem que chegou agora brilhar. A Lute tá presente desde o primeiro episódio do desenho. Ela merecia bem mais do que ela fez aqui, simplesmente porque ela não fez nada. Se ela tivesse sido mostrada articulando algum tipo de plano, por baixo dos panos, que fosse ser executado só na próxima temporada pra ela ser a vilã principal, tava tranquilão, porque o Vox já sustentava muito bem o papel de vilão, então não precisava ter mais um. Mas não, em Gravity e em When I Think About the Future, ela promete que vai fazer acontecer, não vai deixar nenhum demônio vivo e que vai vingar a morte do Adão. Logicamente você pensa que a Lute vai ser uma vilã secundária muito foda, pra no final toda a existência dela só servir pra ela ser diminuída por outro personagem ter o seu momento de glória. Alguém avisa pros roteiristas que se você não vai fazer nada com algum personagem, não coloque diversos momentos ela pondo expectativa no público, caralho! É, mano. Acorda, cara, acorda. E nem é só isso, tiveram vários pontos no roteiro que ficaram abertos e completamente sem resposta. Como o principal plano do Vox na temporada. Como que eles chegariam no paraíso? Como que os pecadores chegariam no paraíso? Se os pecadores... Pera, essa música aqui é do Enigma do FNAF, cara, do Springtrap. Eles não podem nem sair do Anel do Orgulho, como é que eles iam chegar até o fucking paraíso? A pergunta do Val falou assim... Como a gente vai até lá? De que jeito? Voando? Em aviões? Se atirando em estilingue igual Angry Birds? O responsável fator para as minhas críticas ao roteiro do desenho é o simples e a unilateral falta de tempo que o desenho tem. Só 8 episódios de 20 minutos... Cara, minha maior crítica dessa obra aqui é que tem pouco episódio. Devia ter tipo 12 por temporada é muito pouco, porque além de terem que desenvolver toda a trama principal da temporada, tem o desenvolvimento pessoal de cada personagem, e eles não são simples. E, na verdade, Hazbin Hotel tem um dos universos mais ricos em conteúdos dos últimos desenhos. Mas pela falta de tempo que tem, não dá pra abordar tudo que os roteiristas querem abordar, deixando os flashbacks, por exemplo, extremamente breves. Se o desenho seguisse os mesmos moldes de Invencível, por exemplo, também da Amazon Prime, também tem 8 episódios por temporada, mas cada episódio tem 40, 50 minutos, quase uma hora. Aí sim teria... esse é bom, cara, esse é realmente bom. E podia, tipo, ter menos música, não que as músicas são ruins, mas, tipo... de mais cenas pensativas, eu não sei explicar. É bem mais tempo de trabalhar com calma os acontecimentos da série e desenvolver tudo de uma forma muito mais harmônica e natural. O flashback do Alastor no episódio 4, por exemplo. Se a série fosse desse jeito, essa cena podia durar uns 10 minutos e mostrar muito mais da vida humana do Alastor. E que ainda... Eu acho que é só pra mostrar realmente fragmento, acho que na... próxima temporada vai ter mais história do Alastor. Teria muito tempo de mostrar tudo mais que o episódio tinha pra oferecer. E isso vale pra todas as subtramas. Seja os flashbacks do Serpentials ou do Vox, seja os romances da série e também a construção do universo infernal. Então o que mata o roteiro do desenho é a falta de tempo que eles têm pra trabalhar tudo que os roteiristas querem. Então algumas partes ficam muito boas e outras ficam completamente jogadas sem nenhum propósito. E também, vamos ser sinceros, a Visi Pop não é a melhor das escritoras. Com certeza não. Ela tem uma boa ideia,
e péssimas execuções, cara. Em uma entrevista, Realmente. ela disse que levaria 7 temporadas pra desenvolver totalmente a personagem da Lilith. E do que você tá falando? Ou você escreveu uma bíblia inteira de lore pra Lilith, ou você é uma péssima escritora. Possivelmente é a péssima escritora. Ninguém leva 7 temporadas inteiras pra desenvolver um único personagem. Em 7 temporadas, o desenho já pode acabar, porque tudo que você tinha pra desenvolver já deve ter sido desenvolvido. E mesmo que tivessem preparando essas 7 temporadas pra Lilith, já se passaram 2 temporadas e ela não deu um pio até agora. Porra, não, isso que é desenvolvimento. Parabéns. Essa história de 7 temporadas aí é uma pindamonhangaba sem tamanho. É só mentirada. Mas sei lá, né? Hazbin Hotel foi confirmado até a 5ª temporada, mas nunca se sabe quando vão renovar o show pra mais temporadas depois. Não esqueçam que Rick e Morty, por exemplo, tem 8 temporadas, mas foi confirmado até a número 12. Bom, é isso. Eu falei demais nesse vídeo. Tranquilo, cara. Eu também falei demais, mas eu consegui focar nas músicas e ficar cantando no meio delas. E cantei um pouco também. Enfim, eu tô exausto. Puta que pariu. Nunca mais eu faço um vídeo desse tamanho tão cedo de novo. Puta que pariu. É, cara, complicado. Eu nunca mais faço um vídeo desse tamanho tão cedo de novo. A menos que vocês queiram mais vídeos longos assim, aí eu faço pra vocês. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e já deixei like, meu filho. Compartilha pros seus amigos que gostam do desenho. Compartilha até pros que não gostam pra eu mudar a opinião deles sobre o desenho. Ou eu vou mostrar pro meu irmão mais novo, ver seria o que ele acha. fazer eles odiarem mais ainda. Enfim, só ajuda no engajamento desse vídeo porque deu muito trabalho. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Ó, de um certo jeito eu tô te engajando. Não muito, porque meu canal não é tão grande, mas ajuda um pouquinho. Os links delas vão estar na descrição. Eu me chamo Hatch e não se esqueça, pode confiar a mim o seu entretenimento. Bravo. Então, gente, essa foi a minha reação. Quase 1 hora de vídeo. Espero que tenham gostado e até a noite.